Vamos então começar o primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita. Pode o Espiritismo ser considerado como uma revelação? Neste caso, qual é o seu caráter? Sobre o que está fundada a sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido teológico da palavra ou, por outra, é no seu todo o produto de um ensino oculto vindo do alto? Ela é absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria como efeito impedi-los de fazer uso de suas faculdades, desde que lhes pouparia o trabalho de investigações? Qual pode ser a autoridade do ensino dos espíritos, se eles não são infalíveis nem superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que eles pregam, se essa moral não é outra senão a do Cristo já conhecida? Quais são as verdades novas que eles nos trazem? O homem tem necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo, em sua consciência, tudo o que lhe é necessário para se conduzir? Tais são as questões sobre as quais importa nos fixarmos. Então nós estamos aqui, Kardec, com inúmeras perguntas e ele vai agora trazer as respostas para essas perguntas, né, dentro da sua lucidez, né? É um homem extremamente sensato, né, muito criterioso em tudo aquilo que ele estuda, em tudo aquilo que ele faz, que ele traz para nós. Definamos primeiramente o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim revelare, cuja raiz é velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu. Figuradamente, descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, a mais geral é empregada no sentido de qualquer coisa ignorada que é esclarecida, de qualquer ideia nova que nos põe a par daquilo que não sabíamos. Sob esse ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e se pode dizer que há para nós uma revelação incessante, a astronomia nos revelou o mundo sideral que não conhecíamos. A geologia, a formação da Terra. A química, a lei das afinidades. A fisiologia, as funções do organismo, etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier são os reveladores. O caráter essencial de qualquer revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é fazer conhecido um fato. Se é falso, não é mais um fato e, por consequência, não há revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de o ser. Se é atribuída a Deus, Deus não podendo mentir nem enganar-se, ela não pode emanar dele. Portanto, deve ser considerada como um produto da concepção humana. Qual é o papel do professor diante de seus alunos, senão o de um revelador? Ele lhes ensina aquilo que não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é a obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trouxeram cada um o seu contingente de observações e das quais se aproveitam aqueles que vêm depois. O ensino é, assim, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feita por homens que as conhecem, a outros que as ignoram e que permaneceriam ignorantes se assim não fosse. Então ele está colocando aqui qual é o papel do professor. Ninguém melhor do que o professor Rivaio, né? Ninguém melhor do que um pedagogo com todas as prerrogativas, a capacidade que ele tem.
mas o professor ensina só aquilo que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina aquilo que descobriu por si mesmo. 2 pontos. O homem de gênio, o sábio, né, o cientista, aquele que está acima da média. O professor, é o que ele coloca, ensina só aquilo que aprendeu. Ele vai ensinar para os alunos aquilo que ele aprendeu, vai retransmitir, né, aquilo que ele aprendeu. O homem de gênio, o sábio, ele vai descobrir, ele vai revelar aquilo que não é conhecido ainda. Ele vai trazer para a luz da verdade aquilo que ele está ali na mente dele, trabalhando, analisando, e ele consegue chegar a um ponto, ele consegue trazer esse ponto para todo mundo. Então, esses homens de gênio, como ele colocou aqui, Galileu, Copérnico, Sócrates e muitos outros, né? Nós temos aí Thomas Edison, nós temos Newton, nós temos muitos que trouxeram Galileu Galilei, nós somos cientistas que trouxeram a revelação, que revelaram coisas que não eram sabidas antes deles. E o professor vai reunindo todos esses conhecimentos dentro do seu aprendizado e trazendo para o aluno. O homem de gênio, o sábio, ele realmente revela aquilo que ainda não era sabido. É isso que ele está explicando aqui. Perdão. Mas o professor ensina só aquilo que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina aquilo que descobriu por si mesmo. 2 pontos. É o revelador primitivo. Ele traz a luz que pouco a pouco se vulgariza. Onde estaria a humanidade sem as revelações dos homens de gênio que surgem de tempos em tempos? Perdão. Mas o que constitui os homens de gênio? Por que são homens de gênio? De onde vieram? O que é feito deles? Notemos que sua maior parte denota ao nascer faculdades transcendentes e conhecimentos inatos que apenas um pouco de trabalho é suficiente para desenvolver. Então, o que ele está colocando aqui, esses gênios, esses homens de gênio, esses sábios, eles já desde a infância mostram que são diferentes, com conhecimentos inatos, conhecimentos que eles trazem com eles. Eles são diferenciados desde a sua infância. E vamos ver as perguntas e as respostas que ele nos traz aqui. Eles pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Onde, porém, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Dir-se-á, como os materialistas, que o acaso lhes proporcionou matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade? Nesse caso, eles não possuiriam mais mérito de que um legume maior e mais saboroso que outro? Então, o que ele está colocando aqui? É um acaso? Eles são privilegiados? Eles têm um cérebro diferenciado do nosso? Não. O que ele está colocando aqui, que a gente vê em toda a obra, são espíritos que, através das reencarnações, aprenderam verdadeiramente, adquiriram esses conhecimentos e por trazerem consigo esses conhecimentos, já desde a infância aparece ali esse conhecimento dentro da matemática, ou dentro da ciência, ou dentro da física, ou dentro da arte, ou dentro da música. Por quê? Porque em outras vidas eles já aprimoraram isso. Eles vão, né, carregando. Nós todos somos herdeiros de nós mesmos. Todos nós. Então, aquilo que nós aprendemos verdadeiramente, e nós nos dedicamos a conhecer, a compreender, a se aprimorar de verdade, nós mantemos conosco e trazemos na próxima encarnação. O esquecimento do reencarne não consegue apagar. É isso que ele está trazendo aqui. Dir-se-á, com certos espiritualistas, que Deus os dotou com uma alma mais favorecida que a do comum dos homens? Suposição também sem lógica, pois assim se atribuiria parcialidade a Deus. A única solução racional desse problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das existências.
A única solução, a única resposta que nós temos para os homens de gênio, para os sábios, é a pré-existência, é a reencarnação, o aprendizado através das reencarnações. O homem de gênio é um espírito que viveu por mais tempo e, por conseguinte, tem mais aquisições e mais progresso que aqueles que se acham menos adiantados. Encarnando-se, ele traz o que sabe e, como sabe mais que os outros, sem ter de aprender, é o que se chama um homem de gênio. Mas o que ele sabe não é outra coisa senão o fruto de um trabalho anterior, não é o resultado de um privilégio. Deus não privilegia ninguém. Todos nós começamos simples e ignorantes. E todos nós, como está na questão 540 do Livro dos Espíritos, vamos do átomo ao arcanjo. Todos nós passamos por todos os processos de aprendizado e seremos anjos. Essa é a determinação do Pai. Antes de renascer, portanto, era um espírito adiantado. Ele se reencarna, seja para que outros se aproveitem do que já sabe, seja para adquirir progresso. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços de sua inteligência. Mas, entregues às suas próprias forças, esse progresso seria muito lento se não fossem ajudados pelos homens mais adiantados, como o escolar o é pelos seus professores. Todos os povos têm tido seus homens de gênio, que surgem em épocas diversas para impulsioná-los e tirá-los da inércia. Desde que se admita a solicitude de Deus para com as suas criaturas, por que não admitir que espíritos capazes, pela energia e superioridade de seus conhecimentos, de fazer avançar a humanidade, se encarnem pela vontade de Deus, com o fim de ajudá-la, ajudar a humanidade a progredir num sentido determinado, que receba uma missão, como o embaixador a recebe de seu soberano? Tal é o papel dos grandes gênios, que vêm eles fazer senão ensinar aos homens as verdades que estes ignoram, que os homens ignoram, as quais permaneceriam ignoradas durante longos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio por meio do qual possam progredir mais rapidamente? Esses gênios que surgem através dos séculos como estrelas brilhantes deixam atrás de si um longo traço luminoso sobre a humanidade. São missionários ou, se quiserem, os messias, os missionários, os mestres, os profetas, todos eles são missionários, vêm trazer o conhecimento, vêm ajudar a humanidade a se modificar. As coisas novas que eles ensinam aos homens, seja de natureza física ou de ordem filosófica, são revelações. Nós vamos ver lá no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, ele mostrando que em todos os tempos, em todas as épocas, Jesus, junto com seus prepostos, com seus trabalhadores espirituais, que estão trabalhando para o desenvolvimento da Terra, que estão acompanhando o progresso e o desenvolvimento da Terra, enviam de tempos em tempos seus prepostos, enviam de tempos em tempos seus mensageiros, seus profetas, espíritos iluminados, tanto na teologia, que são os profetas para mudar o homem, na filosofia, na ciência, na matemática, na medicina. De tempos em tempos, os homens de gênio encarnam na Terra para auxiliar o nosso aprendizado, o nosso crescimento, o nosso progresso. É a lei de progresso, a lei de Deus do progresso em marcha, com o olhar atento ali do nosso governador, do nosso irmão mais velho, nosso Mestre Jesus. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, ele pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que são um dos elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessaram
os séculos. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais, que o homem não pôde conhecer por si mesmo, que não pôde descobrir por meio dos seus sentidos e cujo conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, seja por meio da palavra direta, seja pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados, designados como profetas ou messias, isto é, enviados, missionários, com a missão de transmiti-la aos homens. Considerada sob esse ponto de vista, a revelação implica passividade absoluta. É aceita sem controle, sem exame, sem discussão. Todas as religiões têm tido seus reveladores. E todos esses reveladores, embora longe do conhecimento total da verdade, tinham a sua razão de ser providencial. Todas as religiões têm tido seus reveladores e todos eles, embora longe do conhecimento total da verdade, tinham a sua razão de ser providencial, porque foram apropriados ao tempo e ao meio em que viveram, ao gênio particular dos povos a que falavam e aos quais eram superiores. Apesar dos erros de suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e mesmo por isso de semear os germes do progresso que mais tarde deviam alastrar-se como se alastraram um dia ao sol do cristianismo. Dessa forma, é injusto lançar-lhes o anátema, maldição, a colocação ali mais dura, em nome da ortodoxia. Mas dia virá em que todas essas crenças, tão diversas na forma, repousam no mesmo princípio fundamental. Mas dia virá em que todas essas crenças, tão diversas na forma, repousam no mesmo princípio fundamental. Deus e a imortalidade da alma se fundirão numa grande e vasta unidade, quando a razão triunfar sobre os preconceitos. Infelizmente, as religiões têm sido de tempos em tempos instrumentos de dominação. O papel de profeta tem tentado as ambições secundárias e tem se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, em favor do prestígio desse nome, tem explorado a credulidade em proveito de seu orgulho, da sua cupidez ou de sua indolência, os quais acham mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não pôde livrar-se desses parasitas. Neste sentido, chamamos a atenção seriamente para o capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos ver lá no A Caminho da Luz, o Emmanuel explicando o processo, o roteiro que era montado no plano espiritual para todos os prepostos, todos os profetas enviados pelo Cristo, Krishna, Buda, Maomé. Então nós vamos ver que no plano espiritual, todos eles tinham um propósito e tinham uma determinação a realizar, uma missão a realizar. E com o esquecimento, ao chegarem aqui na Terra, acabam se confundindo, acabam se perdendo. Nós vamos ver no caso de Maomé, que ele desencarna em 632, nós vamos ver que a missão dele era reviver os ensinamentos do Cristo, que a missão dele era unir os povos árabes e mostrar para os árabes a essência do cristianismo, porque infelizmente, a Igreja Católica, os papas, querendo a conversão, querendo levar os erros que eles colocaram
né, as desinformações, os erros cometidos através dos poderosos que se apropriaram do nome do Cristo, fundaram uma religião em nome do Cristo, mas que estavam em busca do poder, estavam em busca de riqueza, estavam em busca de qualquer coisa menos do amor, menos do amar ao próximo como a si mesmo, do amai-vos como eu vos amei, amar os vossos inimigos. Nossa, as igrejas estavam completamente longe disso. Então, Maomé veio para reviver de novo o cristianismo. Mas, infelizmente, ele também foi, digamos assim, desencaminhado de uma certa forma pelo poder, pela força, né? Por uma série de condições que fizeram com que ele reunisse o povo árabe, mas pela força, pela espada e não pelo amor. E que ele, embora traga ensinamentos maravilhosos, ele começa em 610 a receber do anjo Gabriel esses ensinamentos que ele veio realmente trazer. Ele começa a escrever o Alcorão, né, e termina de escrever o Alcorão, se eu não me engano, em 630, e ele desencarna em 632, mas infelizmente ele cai na mão dos irmãozinhos menos esclarecidos e se deixa levar, né, pelo poder, pela riqueza. Então nós vamos ver que esses profetas, esses prepostos que são enviados, são espíritos superiores, não são espíritos da primeira ordem. Vamos ver a escala que o Kardec coloca da questão 100 à questão 113 lá no Livro dos Espíritos. Esses espíritos são superiores, não são espíritos puros, porque o espírito puro não cai mais em erro. Os irmãozinhos instigantes não conseguem fazer com que eles errem, com que eles se percam. Os espíritos superiores, como é o caso de Maomé e caso de outros espíritos que vieram para trazer os ensinamentos do Cristo, eles ainda têm muito o que aprender, ainda tem um caminho muito grande para chegarem a espíritos puros. E no caso do Cristo, que além de ser um espírito puro, é um espírito crístico, governador do planeta. Então ele estava ali numa condição completamente diferente, dominando totalmente as energias do planeta, né? As energias que o cercavam. Então, como ele coloca aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. O capítulo 21 é interessante a gente ler, reler, né? A gente tem que estar sempre relendo, porque hoje em dia, como eu falei no nosso estudo passado, nós estamos repletos de falsos profetas, nós estamos repletos de mensagens torcidas, né? Mensagens completamente fora do padrão daquilo que o Cristo nos trouxe, com o nome de espíritos elevados. Então são mistificadores através de médiuns que estão atrás de fama, que estão atrás do dinheiro que o YouTube traz. Por isso que a gente precisa ficar muito atento os ensinamentos, as casas que trazem ensinamentos monetarizados, né? Que estão ali no YouTube, estão em outras plataformas com fins monetários, para ganhar dinheiro, a não ser aquelas que verdadeiramente dão explicações do que fazem com o dinheiro. Aquelas que de tempos em tempos, olha, foram compradas tantas cestas básicas, foram dados tantos enxovais, foram feito isso, foram feito aquilo. Se não tem para onde esse dinheiro é encaminhado, fujam. Porque infelizmente, quando entra o dinheiro, os nossos irmãozinhos instigantes dominam e os irmãos iluminados, os nossos irmãozinhos de luz, os nossos irmãos da espiritualidade maior se afastam daqueles que estão atrás de ganhar dinheiro, de ganhar fama. Então, tomem muito cuidado. Essas mensagens que vêm bombásticas, que vêm para meter medo, o medo alimenta os nossos irmãozinhos instigantes. Então, esses irmãos estão a serviço dos irmãozinhos instigantes, porque eles se alimentam do medo que eles provocam através dessas mensagens.
Então, temos que ficar muito atento. Não importa o nome que esteja ali, nós temos que analisar a mensagem. Porque as mensagens dos espíritos superiores, elas são necessárias. Elas vêm quando são necessárias. Elas nos trazem alegria, elas nos impulsionam para frente, elas nos trazem palavras de incentivo, elas nos trazem palavras de encorajamento e nos dão broncas, nos dão ali puxão de orelha pela nossa preguiça, pela nossa inércia, pela nossa má vontade, pela nossa falta de vontade de melhorar. Como diz Emmanuel no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, é a vontade. Primeiro vem o desejo, quando existe a vontade alavanca o desejo, faz com que a gente cresça, faz com que a gente caminhe para frente, faz com que a gente melhore. Então nós temos que trabalhar a vontade em nós, para realizarmos a nossa reforma íntima através do vigiar e orar, dos ensinamentos do Cristo, vigiai e orai. Busqueis a verdade, porque a verdade vos libertará. Através dos ensinamentos do Cristo nós caminhamos para a frente, para o verdadeiro desenvolvimento. Continuando aqui. Haverá revelações diretas de Deus aos homens? Kardec trabalha sempre com as perguntas, né? Porque são as perguntas que modificam o mundo na busca das respostas. Esta é uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativa nem negativamente de maneira absoluta. Isto não é radicalmente impossível, mas nada o prova com certeza. O que não seria duvidoso é que os espíritos mais aproximados de Deus pela perfeição se compenetrem com o seu pensamento e possam transmiti-lo. O que não seria duvidoso, que os espíritos mais aproximados de Deus pela perfeição se compenetrem com o seu pensamento e possam transmitir. Nós transmitir o pensamento dos ensinamentos de Deus que vieram através dos espíritos que estavam buscando esses ensinamentos. Nós vamos ver João na revelação, né? Apocalipse quer dizer revelação, sendo levado, né, se encontrar com o Cristo em sonhos e trazendo a revelação em forma de metáfora, em forma de códigos, em forma de... Porque ele, como judeu, na língua hebraica, é muito fácil se formular enigmas, se formular metáforas, porque as letras elas têm o simbolismo da palavra e do número, e os números têm simbolismos muito grandes. Quem conhece um pouco da Kabbalah, né, que é esse estudo profundo que os judeus têm de todos esses ensinamentos, então ali ele coloca dentro do conhecimento hebraico, dentro do conhecimento do judaísmo, de forma simbólica, uma série de ensinamentos, uma série de metáforas para que a gente analise, para que a gente estude, né? De sua época para frente e para muito mais para frente ainda, nós vamos estudar os ensinamentos que a Boa Nova, né, o Evangelho do Cristo nos traz. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a qual pertence e ao grau do seu saber pessoal, eles podem aurir instruções em seus próprios conhecimentos ou recebê-las dos espíritos mais elevados e também dos mensageiros diretos de Deus. Estes, falando em nome de Deus, muitas vezes têm sido tomados como o próprio Deus. Nós vamos ver lá Moisés recebendo ensinamentos através de voz direta. Nós vamos ver, como eu falei, de João recebendo os ensinamentos. Nós vamos ver de Elias, todos os profetas que nós vemos lá no Velho Testamento. Nós vemos, né, o Paulo sendo assessorado por Estevão. Nós vemos isso no livro Paulo e Estevão de Emmanuel, né, psicografado pelo Chico. Nós vamos ver os espíritos, todos aqueles que realmente têm vontade de aprender, de melhorar e de servir a Deus, recebem da espiritualidade maior auxílio para trazerem esses esclarecimentos, esses ensinamentos. Por isso que Deus
Por isso que ele diz aqui, esses espíritos elevados, falando em nome de Deus, muitas vezes têm sido tomados como o próprio Deus. Né? Nós vamos vendo isso em várias religiões que colocam que esses espíritos são diferenciados, são deuses, são isso. Não, são espíritos que estão trabalhando, a não ser o Cristo, que verdadeiramente é o governador do planeta, é um espírito elevado e que continua o seu aprendizado. Infelizmente, algumas religiões colocam ele como Deus, ele não é Deus. Ele é como nós, filho de Deus. Ele é o nosso irmão mais velho, com muito mais conhecimento e sabedoria, porque há 4 bilhões de anos atrás, quando ele montou a Terra, quando ele começou o processo de formar a Terra, por isso ele é o seu governador, ele já era um espírito crístico há 4 bilhões de anos atrás. E ele continua o seu estágio de desenvolvimento, ele continua o seu progresso, como nós também continuaremos o nosso progresso até sermos crísticos como eles e depois também continuaremos o nosso caminhar. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a qual pertence o grau do seu saber pessoal, eles podem aurir instruções em seus próprios conhecimentos ou recebê-las dos espíritos mais elevados e também dos mensageiros diretos de Deus. Estes, falando em nome de Deus, muitas vezes têm sido tomados como o próprio Deus. Estas espécies de comunicações nada têm de estranho para quem conheça os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios. 2 pontos. Pela inspiração pura e simples, pela audição da palavra, pela apresentação visual dos espíritos instrutores nas visões e aparições, seja durante os sonhos, seja em vigília, como na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. Assim é rigorosamente certo dizer que a maior parte dos reveladores são médiuns inspirados, auditivos ou videntes. Entretanto, não se deve concluir daí que todos os médiuns sejam reveladores e muito menos intermediários diretos da divindade ou de seus mensageiros. Por isso, a atenção, os olhos abertos, o Cristo colocou sobre os falsos profetas e hoje em dia nós estamos com milhares de falsos profetas nas redes sociais, no YouTube. Somente os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas sabe-se que nem todos os espíritos estão próximos à perfeição e que, dentre eles, muitos se apresentam sob falsas aparências. É o que fez São João dizer, abre aspas, não creais em todos os espíritos, mas vede antes se os espíritos são de Deus. Fecha aspas. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 4. É possível, pois, haver revelações sérias e verdadeiras, como há apócrifas e mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita à modificação não pode emanar de Deus. Então, o caráter essencial da revelação divina é a verdade incontestável. Toda revelação que contenha erros ou sujeita à modificação não pode emanar de Deus. Ela vem do homem, porque ela vai ser desmentida, ela vai ser modificada lá na frente, porque ela está cheia de erros. É assim que a lei do Decálogo, os 10 mandamentos trazidos por Moisés, é assim que a lei do Decálogo possui todos os caracteres de sua origem, ao passo que as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. O que ele está colocando aqui? As leis mosaicas são 613 leis, O judeu tem 613 leis que são as leis de Moisés. O Decálogo, que são as 10 leis
que ele traz, né, do Monte Sinai, elas são verdades. Elas são utilizadas até hoje. Até hoje nós trabalhamos e temos as leis mosaicas conosco, né, sendo utilizadas, sendo no direito romano, nas leis civil e criminais de vários povos, principalmente dos latinos. Nós temos a lei mosaica sendo ratificada através dos tempos do Decálogo. As leis de Moisés que ele trouxe no Decálogo são ratificadas, são ali, Jesus veio ratificá-las. Ele coloca que ele não veio modificar a lei, não veio modificar a Torá, mas veio vivenciá-la, mostrar como ela deve ser vivida. As outras leis que fazem parte dessas 613 que Moisés traz, elas são da sua época, são necessárias ao que ele estava vivenciando ali naquela época, com aquele povo, ali no deserto. São necessidades pelas quais ele se viu obrigado a colocá-las como leis de Deus para que elas fossem obedecidas. Mas na verdade eram leis dele, do hebreu, do Moisés, né, daquele hebreu ali, que coloca essas leis para que o povo pudesse, digamos assim, continuar a sua caminhada, que hoje nós entendemos. Quando ele coloca dentro dessas leis que determinados tipos de alimentos não podiam ser comidos, que não se poderia misturar o mesmo utensílio, a mesma panela, o mesmo lugar que se cortava a carne, não se poderia misturar esses utensílios com os outros, não se misturar o leite, né, com carnes. Hoje nós sabemos dos micróbios, nós sabemos da deteriorização que isso causa, né, dos efeitos cruzados, né, de um determinado alimento que vai deteriorar outro alimento. E nós hoje entendemos os motivos da circuncisão, para que não se proliferassem doenças, o lavar as mãos, a necessidade da higiene, né, de se lavar as mãos antes de se alimentar. Então, uma série de leis mosaicas, elas são leis necessárias e foram muito necessárias numa época que não se tinha ideia de higiene, não se tinha ideia de vírus, não se tinha ideia de bactérias. Então, elas foram muito necessárias àquela época. Os costumes do povo, abrandando-se essas leis por si mesmas, caíram em desuso, enquanto que o Decálogo permanece como farol da humanidade. As 10 leis do Decálogo continuam como farol da humanidade. O Cristo fez dele a base do seu edifício, ao passo que aboliu as outras leis. Se elas tivessem sido obra de Deus, ele teria evitado tocá-las. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo. E aí está a prova de sua missão divina. Uma obra puramente humana não teria tal poder. Então ele está mostrando aqui a missão divina de Moisés. Nós vamos ver lá no livro A Caminho da Luz, sim, Moisés, como tantos outros, Buda, Krishna, né, Maomé e tantos outros, vieram com a missão divina para nos modificar, para nos fazermos crescer. E Jesus, né, o nosso governador, ele veio com a missão maior de nos mostrar o caminho, de mostrar como a vida deve ser vivida, de nos mostrar como nós devemos nos relacionar uns com os outros, quando ele diz que ele veio nos mostrar, né, a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida, e que nós devemos nos amar como ele nos amou. Nos mostrando o amor maior, que nós não temos nem capacidade de entender. Nós temos que nos amar uns aos outros como ele nos amou. Porque a lei de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo não é mosaica, faz parte da lei de Moisés, que Jesus ratificou.
Agora, o que Jesus trouxe é o amai os vossos inimigos e amai-vos como eu vos amei. Uma importante revelação se está operando na época atual. É aquela que nos mostra a possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual. Este conhecimento não é novo, sem dúvida, mas permaneceu até os nossos dias, de certo modo, como letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. Vamos lembrar que certos dias aqui, esse livro está sendo publicado em 1868, um pouco mais da metade do século XIX, e é o que ele está colocando aqui, que o conhecimento dos espíritos, esse conhecimento existe desde que o mundo é mundo, né? Lá nós vamos ver no Gênesis mosaico, no Êxodo, no Levítico, a colocação dos magos e dos profetas falarem com os espíritos, conversarem com os mortos. Nós vamos ver as pitonisas na Grécia, nós vamos ver em todos os povos essa conversação com o plano espiritual, porque desde que o mundo é mundo, que existem médiuns, e os médiuns, né, conversam, mantêm essa comunicação. A palavra médium é a capacidade de manter o contato com os dois lados, encarnado e desencarnado. Então, sempre existiram os médiuns com outro nome, profeta, Messias, pitonisa e mago, ou qualquer outro nome que se deu, dependendo da época, dependendo do povo, dependendo da cultura. Mas, no fundo, eram médiuns que estavam ali trazendo as revelações que recebiam do plano espiritual. A ignorância das leis que regem essas relações, achava-se abafada pela superstição, sendo que o homem era incapaz de tirar delas qualquer dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-las de seus acessórios ridículos, compreender-lhe o significado e dela fazer surgir a luz destinada a aclarar o caminho do futuro. O Espiritismo, fazendo-nos conhecer um mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem saber as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, constitui a verdadeira revelação na acepção científica da palavra. A grande revelação que a doutrina espírita nos traz é a vida após a morte, é que a morte não existe. Ela é consoladora porque sabemos que podemos nos encontrar, conversar e termos contato com todos os nossos entes queridos, que a verdadeira vida é no plano espiritual, não é aqui. Por sua natureza, a revelação espírita possui um duplo caráter. 2 pontos. Ela participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira, da revelação divina, porque seu aparecimento foi providencial e não o resultado da iniciativa e do desígnio premeditado do homem, porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensinamento dado pelos espíritos, encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre as coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer. Hoje, que se acham amadurecidos para compreendê-las. Então, o que ele está dizendo aqui? Ela não surgiu porque um homem assim as colocou. A doutrina surgiu porque os aparecimentos, as mensagens, as mesas girantes, os raps, as batidas, fizeram com que fosse o homem, através da ciência, através da pesquisa, que foi o que o Kardec fez, pesquisa, buscando cientificamente saber o que estava acontecendo, ele recebeu as mensagens
de vários espíritos, de vários médiuns diferenciados, por isso uma conotação científica dos fenômenos que estavam acontecendo. Por isso que ele diz, hoje que se acham amadurecidos para compreendê-las. Participa da segunda, que é da revelação científica, porque tal ensinamento não constitui privilégio de nenhum indivíduo, mas é proporcionado a todo mundo pela mesma forma. 2 pontos. Pelo fato de que tanto aqueles que o transmitem como os que o recebem não são seres passivos, dispensados do trabalho de observação e pesquisa, por não terem renunciado ao seu próprio julgamento e livre-arbítrio, e porque o exame não lhes é interdito. Quer dizer, não é impedido a eles o exame, né? Mas, ao contrário, recomendado. É recomendado o exame, é recomendado a análise científica, o uso da razão, o uso do conhecimento. Enfim, a doutrina não foi ditada completa nem imposta à crença cega, sendo ela deduzida do trabalho do homem e da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sobre os olhos pelas instruções que a ele dão. Instruções estas que o homem estuda, compara e das quais tira ele mesmo as suas conclusões e aplicações. Em síntese, o que caracteriza a revelação espírita é que a sua origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a sua elaboração é o resultado do trabalho do homem. Então, aqui é a síntese que o Kardec coloca da doutrina espírita. Vou repetir, em síntese, o que caracteriza a revelação espírita é que a sua origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a sua elaboração é o resultado do trabalho do homem. É o trabalho do homem, né, o trabalho de análise, de juntar, de buscar, trabalho científico, trabalho criterioso, usando a razão, usando o conhecimento, é que fazem com que a doutrina seja a revelação divina através, né, do Espírito da Verdade, que é essa egrégora de espíritos que trabalham e trazem a resposta do Cristo, porque o Espírito de Verdade é a resposta do Cristo, é o Cristo respondendo através dos seus mensageiros. E aqui nós vamos parar por aqui, né? Nós estamos aqui no item 13, nós vamos dar uma parada, né? Com essa colocação, vamos repetir essa síntese aqui e vamos continuar a partir do item 14 no nosso próximo estudo. Até lá!